O Instituto Educacional Visconde de Cairu, agora em dezembro de 2021, completará 100 anos. Uma história linda. E a gente conta a partir de agora com a colaboração, a disponibilidade do atual diretor, o professor Júnior Alessandro Fred. Muito obrigado por agradeço o convite. Participar desse projeto e resgatar a história do Cairu. Você é um jovem professor, mas naturalmente que já incorporou essa história centenária. Como é que tu começaria resgatando a história do nosso Cairu? Bom, eu vejo que a história do Cairu, ela se confunde com a história de Santa Rosa, ou melhor dizendo, ela se complementa com a história de Santa Rosa, né? Porque nós estamos vivenciando um próximo aniversário de 90 anos da emancipação política do município de Santa Rosa, e ao mesmo tempo, no mesmo ano, nós vamos vivenciar os 100 anos do Visconde de Cairu. Então, o Visconde de Cairu, ele surge oficialmente ainda antes da emancipação política de Santa Rosa, né? E se a gente for pensar em termos de evolução, né, da região, qualquer região hoje que precisa se aperfeiçoar, que precisa evoluir, que precisa avançar em todos os aspectos, ela depende fundamentalmente da educação. Então, o Instituto Estadual de Educação Visconde de Cairu, ele teve sim um papel fundamental nessa evolução do próprio município de Santa Rosa, e não só do município, mas da região como um todo, né? O Cairu, ele começou exatamente em que ponto da cidade? Bom, o Cairu ele começou onde começou o povoado mesmo, né? O povoado 14 de julho, isso foi ali nas imediações da Cidade Baixa, né? Da Avenida Borges de Medeiros, que nos resgates históricos que a gente faz, a gente entende muito também o porquê dos nomes das avenidas, né, e das ruas de Santa Rosa, né? A Avenida Borges de Medeiros, ela foi aberta a partir de um decreto, né, recursos de um decreto do então presidente do estado do Rio Grande do Sul, que era o Borges de Medeiros, né? E foi nessas imediações que ela foi construída, né? Ela foi construída a partir do mato derrubado nessa região, né? E inclusive ela foi construída de madeira louro, que era uma madeira muito presente aqui na região, naqueles estilos que se construía as escolas e as casas antigamente, né? Então foi nessas imediações mesmo que ela surgiu. Por ter 100 anos, completando 100 anos, na cronologia da história, foi o primeiro, o segundo, o terceiro educandário, os registros apontam? Foi, educandário estadual foi o primeiro, Tá. né? Nós tínhamos também organizações das comunidades, né? Mas que não eram reconhecidos oficialmente pelo poder público, né? Muito bem. Esse período, na verdade, aí de 1915 até 1930, foi um período em que se construiu muita escola, né? O município de Santa Rosa, que abrangia várias outras cidades hoje, né, que estão no seu entorno, obviamente, né, e que ainda pertencia a Santo Ângelo também, né, mas nesse período de tempo foi um período em que se construiu muita escola, né, pelos registros, se eu não me engano, chegou a ter 30, um pouquinho mais de 30 escolas, nesse período aí de 1915 até 1930. Escolas públicas. Aí municipais e contando também as escolas privadas aí que eram de organizações normalmente ligadas a igrejas, né? Muito bem. E aí segue, professor Júnior Fred, como diretor atual, momentos relevantes dessa história centenária. Bom, pensando nessa questão cronológica de locais, né, de onde a Escola Visconde de Cairu esteve, né, ela começa então, na verdade, nesse local com a denominação de grupo escolar. Esse surgimento dos grupos escolares, ele vem também, acho que é bom a gente contextualizar, né? Ele vem de uma necessidade do Estado brasileiro em implantar também a sua filosofia de nação brasileira, né? Porque o Brasil ele estava ainda em construção enquanto filosofia de nação, né? E o Brasil era uma miscigenação de muitas raças, né? Então a nossa região foi povoada tanto pelos indígenas, né? Ela era dominada pelos indígenas com o extrativismo puro, né? Pelos caboclos, né? Os brasileiros, mas ela começou a receber então os europeus também, né?
E nesse momento começou a ter essa diferença muito grande de culturas e o Brasil precisava de uma identidade. Então o Estado brasileiro começou a criar esses grupos escolares pelos quais ele tinha o domínio do que seria trabalhado, né, e de que forma seria trabalhado. Então surge o grupo escolar e a partir daí então esse grupo escolar, lá por volta dos anos 40 ou 50, não recordo muito bem, ele é trazido para o centro da cidade, onde hoje é a quadra ali onde fica o fórum, o Ministério Público, né, o nosso centro cívico-cultural, e onde fica hoje os órgãos do governo do estado, que era o antigo fórum, né, ali inicia a escola normal do Visconde de Cairu, né, que isso também foi muito importante para esse registro histórico. Se você puder grifar escola normal, o que significa? Bom, então a escola normal, ela é o que depois foi chamada de magistério, né? E hoje retornou a ser chamada de curso normal. É a escola de formação de professores a nível médio para ministrar aulas, então, nos anos iniciais e educação infantil. Essa é a grande marca do Cairu. Essa é a grande marca do Cairu e é a grande contribuição do Cairu. Tem várias outras que eu vou citar depois, mas é a grande contribuição do Cairu para o desenvolvimento regional. Muito né? bem. Continuando então. Isso. Do centro da Avenida Rio Branco. Do centro da Avenida Rio Branco, então, isso acho que é importante frisar também, né? A cidade como um todo ela estava se desenvolvendo e ela era formada por povoados que precisavam se interligar, né? Então as administrações também elas tinham esse olhar de trazer para locais que ainda não eram muito desenvolvidos, né? Algumas instituições que pudessem fazer com que as pessoas ocupassem também aqueles outros locais. Então, o Cairu ele vem para o centro, né, onde ainda não é algo muito desenvolvido, né? Nós tínhamos a prefeitura, a praça, alguns comércios, mas ainda muito espaço vazio, né, entre essa cidade baixa e Cruzeiro, por exemplo, né, desenvolvido ali pelo Coronel Braulio Oliveira, né, que era foi o fundador aí de Cruzeiro, né? Então, o Cairu teve esse papel também nesse primeiro movimento que ele teve, né? E em 1974 iniciou um segundo movimento de mudança do Cairu para o local que ele está hoje, que é atrás, aí naquela avenida, atrás da Avenida Júlio Felauer, né? Atrás da Escola Dom Bosco, aí ao lado do estádio Carlos Denardim. Porém, isso tudo era um descampado, né? Para se ter uma ideia, o único acesso que se tinha era por uma ruela, né? Então a Avenida América ela chegou até um pedaço apenas, né? E era estrada de chão, não tinha pavimentação nenhuma. Então, na verdade, o Cairu ele foi um protagonista do desenvolvimento também desta parte da cidade, né? Para as famílias e para o Cairu foi péssimo, né? A gente precisa fazer essa avaliação porque foi um questionamento muito grande também. As famílias trabalhavam no centro, tinham o seu filho ali no centro, na escola, né? Passavam no final do turno de serviço para pegar o filho e ir para casa, e agora elas tinham um deslocamento muito grande também para fazer em estradas que não tinham as condições e muitas vezes nem a estrada tinha, né? Nesse início. Então o Cairu ele teve esse protagonismo também do desenvolvimento de áreas da cidade, né, a partir dos seus movimentos. Acho que isso é bem interessante também, assim como a gente percebe, né, outros movimentos hoje, né, a mudança da prefeitura mais próximo de Cruzeiro também trouxe um desenvolvimento para esse local, para essa região. O Cairu também teve esse protagonismo enquanto desenvolvimento do município de Santa Rosa. E retornando a essa questão, então, do protagonismo do Cairu em relação a formação docente, né? Porque não foi um protagonismo só do município de Santa Rosa, assim como não é hoje, né? Hoje o Cairu ele atua e ele atende alunos de toda a região, né? Nós pegamos alunos de Novo Machado, de Vila Pratos, de Santo Cristo, de Tuparendi, de Porto Mauá, então nós temos uma abrangência muito grande. Alunos de Giruá, inclusive nós estamos tendo, né? Uma aluna de 13 de Maio. Então o Cairu ele teve nos anos 50 e 60 ele teve inclusive 2 campos avançados, um em Santo Cristo, o outro eu não recordo muito bem qual era a cidade, em que os professores iam até esses locais para dar as aulas. Tamanha a demanda que se tinha de formação de professores, né?
Então, é um protagonismo muito grande no desenvolvimento da sociedade, porque a formação de professores ela foi essencial para que essas escolas que estavam sendo construídas e concebidas pudessem ter também a mão de obra, né? E aí outra marca que é importante destacar no Cairu, e isso fica muito claro nos registros históricos também, a qualidade de ensino, né? Então, se tinha outras possibilidades de instituições de ensino em Santa Rosa, mas o Cairu era muito disputado, né? O Cairu foi sempre muito disputado pela qualidade de ensino, pela qualidade dos seus professores. E isso não mudou. Essa é uma marca que o Cairu manteve, né? Hoje nós temos, por exemplo, dentro do quadro de professores do Cairu, atualmente nós temos 2 doutores, 2 doutorandos, 8 mestres e o restante dos professores, todos eles no mínimo com uma especialização, às vezes até 2, 3 especializações. Então essa sempre foi uma marca do Cairu, o primar pela qualidade do ensino, né? Pela qualidade do aluno egresso dos seus cursos, das suas modalidades de ensino. Interessante. Parabéns aí pela tua cronologia, né? Sem pestanejar. Júnior Alessandro Fred, diretor do Instituto Educacional Visconde Cairu. Hoje, no centenário, quantos alunos, quantos professores, quantos servidores de escolas? Bom, hoje nós temos um total, né, de 852 alunos, distribuídos então entre os níveis de educação básica, ensino fundamental, ensino médio. O ensino médio nós temos a modalidade diurno e noturno, né? O ensino fundamental, 1º ao 9º ano, nós temos ele no turno da tarde. Temos ainda os alunos do curso normal integrado ao ensino médio, que é diurno. Temos os alunos do curso normal aproveitamento de estudos, que é para quem já concluiu o ensino médio e deseja fazer o curso normal, que acontece no turno da noite. E também temos o curso técnico em publicidade, que é um curso pós-médio no turno da noite. Além da parceria que nós temos com o município para a educação infantil. Nós temos 2 turmas de educação infantil do município que utilizam o nosso espaço físico também. A tua intuição como professor, como diretor de uma escola centenária, como é que tu projeta a perspectiva da formação escolar do jovem? E essa pergunta porque agora em junho de 2021 chamou a atenção a declaração do professor Marcos Scherer, pró-reitor da Unijuí. Segundo ele, o ensino superior, não é em Santa Rosa, o ensino superior como instituição vem tendo reduzido, tá, o seu poder de atração ou a frequência dos chamados acadêmicos. Bom, percebe-se sim, né, uma vontade muito grande dos alunos em, primeiramente, fazer um curso técnico antes do curso de formação a nível de graduação, né? Enquanto instituição, a gente sempre procura produzir o melhor ou as melhores oportunidades para os alunos, né? E isso todas as instituições da região, é uma vontade do Estado, é uma vontade das empresas, é uma vontade da comunidade, né? O que a gente percebe é que o nosso jovem, ele está muito afoito pelo trabalho, ele está muito afoito pela renda dele, né? Cada vez mais cedo, cada vez mais precoce. A gente vem acompanhando que nos últimos anos nós tínhamos alunos do 3º ano do ensino médio que já queriam vir para o ensino médio noturno para trabalhar. Isso já começou a reduzir para o 2º médio, 2º ano do ensino médio, aí por volta dos anos aí de 2016, 2017, 2018. E já percebemos desde o ano passado alunos do 1º ano do ensino médio e inclusive alunos do 9º ano do ensino fundamental também querendo uma possibilidade de trabalho. Claro que isso é uma questão também econômica, né, de renda da família, de necessidade muitas vezes, né? Mas enquanto ensino, enquanto professor e instituição, nós precisamos também compreender que esse não é um movimento normal. Ele vem contra aquilo que se conquistou, né? Nem positivo para a Não, formação. ele não é positivo para a formação, porque ele divide a atenção do aluno com a sua formação profissional, né?
Então, nós entendemos que o ideal seria que a educação básica fosse feita completamente sem uma necessidade de trabalho extra e trabalho muitas vezes que é necessário para a composição da renda familiar mesmo, para a subsistência, né? Muito bem. E isso vai refletir com certeza na graduação, né? No nível superior também. Importante essa tua última avaliação, porque você está fazendo você está trazendo o presente, 2021, e que poderá ser avaliado daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Júnior Alessandro Fred, a velha pergunta, e você com a resposta que não pode ser precisa por falta de registros. Quantos professores o Instituto Educacional Visconde de Cairu formou até agora? Essa é uma pergunta bem interessante porque ela diz respeito ao quanto o Visconde de Cairu contribuiu para a formação regional, para o desenvolvimento regional. E nós temos uma estimativa, ela não pode ser precisa, bem como você disse, né? Mas nós fizemos por média a formação de aproximadamente 6.000 professores. O curso, para se ter uma ideia, o curso de formação de professores do Visconde de Cairu, em 2023, completará 70 anos. Então, nesses 70 anos, nós temos uma perspectiva de que foram formados, até o momento, uma média de 6.000 professores. Pegando 6.000 professores em junho de 2021 e você começar, então, a trabalhar a repercussão prática na formação escolar, nós chegaremos a milhares. E aí é uma conta realmente impossível. Muito obrigado, Júnior Alessandro Fred, extratizando aí a história centenária do Instituto Educacional Visconde de Cairu.